Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rafa Tech. E no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre os principais lançamentos que estão sendo aguardados e que serão anunciados em maio de 2023. Então, sobe a vinheta! Bom galera, o primeiro smartphone da nossa lista é o Poco F5, o intermediário premium da Xiaomi que será lançado no dia 9 de maio, beleza? Então, como vocês podem ver, vocês já podem dar uma olhadinha aqui no design do smartphone, tá? Vocês podem ver que eles vão ter esses três módulos de câmera aqui, esses três sensores de câmera, abrigados direto na traseira do smartphone, sem contar com um módulo nem nada do tipo, né? Já está direto na traseira do smartphone e lembra bastante, inclusive, o design que a gente tem visto aí em alguns smartphones da Realme, por exemplo, né? Então, tá um design bonito, eu particularmente achei bonito, um design relativamente minimalista, eu gosto desse minimalismo, então eu gostei bastante do design aí que a Xiaomi trouxe para esse smartphone dela, tá? Então falando um pouco sobre as especificações desse produto, né? Vocês vão ver que ele vai trazer aí uma tela nada mais nada menos do que 6,67 polegadas, então para aquelas pessoas que gostam de uma tela grande, vão gostar bastante desse smartphone. A resolução dela é Full HD+, que é o que já estamos acostumados a ver no padrão de mercado, e a taxa de atualização de 120 Hz, que também já não é muito novidade ultimamente, né? Vários smartphones hoje em dia, se não a maioria, já vem aí com taxa de atualização de 120 Hz na tela, tá? Além disso, ele já vem com leitor de impressão digital na lateral, tá? Então, o leitor de impressão digital dele não vai ser na tela, beleza? Vai ser na lateral, junto com o botão Power. E ele vem com um novo processador Snapdragon 7 Plus Gen 2, galera. Para vocês terem noção, esse processador consegue superar os flagships de 2021. É realmente um processador intermediário muito poderoso, tá? Inclusive, ele vem aí com versões iniciais de 8 GB de RAM com 256 GB de armazenamento, mas também terá uma versão mais top, né, que terá 12 GB de RAM física com também 256 GB de armazenamento, tá? Então vocês podem ver aí que a empresa não está para brincadeira, é um smartphone que realmente vai valer a pena quando ele for lançado, né? Tudo vai depender do preço também, obviamente, tá, galera? Mas é um smartphone que tem tudo aí para entregar um bom conjunto, tá? E se tornar um bom custo-benefício de mercado. Para além disso, ele terá um conjunto triplo de câmeras traseiras, como já pode ser visto aqui na imagem, né? Sendo que a principal dele possui 64 megapixels, ele terá uma ultra-wide de 8 e um sensor de profundidade de apenas 2 megapixels, que eu digo que é um sensor que é mais para enfeite mesmo, né? Mais é para completar design mesmo, não faria falta absolutamente nenhuma. É aquele sensor para você dar aquele modo desfoque, né? Aquela desfocada nas suas fotos e tal. Então eu particularmente acho que não faz muito sentido esse sensor, já que pode ser feito também via software com maestria, tá? Além disso, ele vai contar com a câmera frontal com 16 megapixels. Aí eu já não garanto que seja uma câmera de tão qualidade assim, já que os chineses costumam pecar bastante quando o assunto é câmera frontal, tá? Ele terá aí, para poder, vamos dizer assim, dar conta desse conjunto todo, né? Ele vem aí com uma bateria com capacidade de 5.000 mAh e um carregamento rápido de 67 watts. Então, caso você fique na mão aí em questão de bateria, o carregamento dele é extremamente rápido, tá? O próximo smartphone da nossa lista, que também será lançado no dia 9 de maio, é o Poco F5 Pro. Exatamente, a versão Pro do Poco F5. Então, assim como a versão menor, ele vai ter aí uma tela grande, tá? De 6,67 polegadas e com taxa de atualização de 120 Hz. Porém, ele terá resolução 2K, tá, galera? O que é muito interessante para um smartphone dessa categoria. Quando você pega a Samsung, por exemplo, apenas o Galaxy S23 Ultra que possui resolução 2K. Então é realmente bem interessante um processador dessa categoria, que é voltado para um mercado intermediário premium, já conter aí uma tela com resolução 2K, beleza? Além disso, outra coisa que muda também em relação ao Poco F5 normal é que ao invés do Snapdragon 7 Plus Gen 2, ele terá o já renomado e conhecido Snapdragon 8 Plus Gen 1, que é um processador extremamente competente que já está presente aí em vários smartphones, como por exemplo a linha Z Flip 4, a linha Z Fold 4,
o Realme GT3. Então, assim, smartphones extremamente parrudos e esse processador vai entregar um desempenho fenomenal para você rodar qualquer aplicativo que você quiser na Play Store, beleza? Além disso, ele vai ter memórias também com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno. Para o smartphone desse porte, seria interessante já ter também uma versão com 512 GB de armazenamento interno, porém, 256 GB já vai suprir boa parte das pessoas, tá? Isso não chega a ser um grande problema. Agora, quando se trata das câmeras, galera, ele não vai ter câmeras muito diferentes em relação ao seu irmão menor. Ele também vai vir aí com um principal de 64 megapixels, uma grande angular de 8 megapixels e um sensor de 2 megapixels que possivelmente também servirá para o efeito bokeh, para aquele modo de profundidade, o modo retrato, né? A bateria desse aparelho vai ser um tiquinho maior em relação ao Poco F5 tradicional, porém acredito eu que essa diferença não vai ser muito percebida na prática, tá? Ainda mais dependendo aí da otimização que vai estar, né? O Snapdragon 7 Plus Gen 2 em relação a consumo de bateria, pode ser inclusive que o modelo menor dure mais a bateria do que esse Poco F5 Pro. Porém, para termos de fichas técnicas, ele tem aí uma bateria levemente melhor, com 5.160 mAh de capacidade típica, tá? E assim como seu modelo menor, ele também contará com carregamento ultra rápido aí de 67 watts, o que é mais do que suficiente para você não passar perrengue, tá? Eu acho que já poderia sim nesse modelo Pro ter um carregador, por exemplo, de 120 watts, porém 67 watts é um carregador excelente, beleza? Agora vamos falar sobre a linha Number Series da Realme. Essa linha tão aclamada e tão famosa pelo público, né? É uma linha que realmente é muito vendida. É uma linha aí de intermediários premium da marca Realme, que é muito renomada e conhecida no mercado, tá? Então, eles também serão lançados em maio, um dia depois dos smartphones da Xiaomi, e será a linha Realme 11, tá? Em especial, o Realme 11 Pro e o Realme 11 Pro Plus, tá? Então, falando um pouco aí sobre o modelo Master, o modelo mais topadão aí da linha, ele vai contar aí com especificações realmente muito boas, muito acima do que se espera para o smartphone dessa categoria, tá? Então ele vai vir aí com uma tela Super AMOLED curvada, ou seja, aquela tela Edge, né, com efeito curvado na tela, de 6,7 polegadas, então é uma tela para quem gosta de smartphone grande, e terá também taxa de atualização de 120 Hz, como a gente já está acostumado a ver no mercado mesmo, né? O processador dele, galera, será um processador inédito. É um novo processador da MediaTek chamado Dimensity 7050, tá? Esse Dimensity 7050 nada mais é do que um relançamento do já conhecido Dimensity 1080. É isso mesmo, galera, vocês não estão ouvindo errado. A MediaTek está fazendo uma renomeação da sua linha, uma reformulação das suas linhas, e o Dimensity 7050 será exatamente a mesma coisa que se tivesse um Dimensity 1080, beleza? Mas é um processador que sim, vai dar conta do recado. Eu acho que para a categoria que o smartphone se propõe a ser, é interessante. Poderia ser um pouco mais poderoso, mas é um processador bom que não vai te deixar na mão, beleza? Em relação a opções de RAM e armazenamento, esse aparelho brilha, galera. Brilha simplesmente porque ele vai ter versões com até 16 GB de RAM e nada mais nada menos do que 1 terabyte de armazenamento interno. É isso mesmo que vocês ouviram, galera. Um intermediário premium com 1 terabyte de armazenamento interno. Isso é maravilhoso. Eu acho muito interessante essa proposta da Realme de querer democratizar os 1 terabyte de armazenamento. Isso é realmente surreal, tá? Porque até então você ficava restrito, por exemplo, eu lembro da época, que não faz tanto tempo atrás, que você ficava restrito ou ao iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, ou então você ia para os tops de linha da Samsung e pegava ali um S23 Ultra, que tem 1 terabyte de armazenamento também, beleza? Mas você pega, por exemplo, S23 normal, S23 Plus da própria Samsung, ou iPhone 14, iPhone 14 Plus, eles não têm versão com 1 terabyte de armazenamento interno, tá? É versão com apenas até 512 GB de armazenamento interno, o que é muito bom também, porém, obviamente, 1 terabyte é melhor ainda.
Para quem não entende muito dessas medidas de capacidade, terabyte é acima do gigabyte, tá, galera? Então, 1 terabyte corresponde a nada mais, nada menos do que 1024 gigabytes, beleza? E quando a gente fala das câmeras desse smartphone, como vocês podem ver aqui nessa imagem, estampado aqui, né? Ele vem com uma câmera principal de 200 megapixels com estabilização ótica de imagem e vídeo, né? Uma ultra-wide de 8 megapixels e aquela famosa e já conhecida câmera macro de 2 megapixels, né? Para fazer aqueles efeitos mais próximos, né, do objeto e tal. Isso eu acho que a Realme poderia mudar. Um aparelho desse nível, desse naipe, e que terá esse design, poderia muito bem ter um sensor aí melhorzinho, né? Ou um sensor macro melhor, ou então melhor ainda, por que não uma câmera telefoto, né? Colocar uma câmera telefoto aí de 3 vezes, quem sabe, né? Para um intermediário premium, seria algo muito interessante e chamaria bastante a atenção das pessoas. Em relação à bateria, ele tem aí o padrão de mercado, tá? 5.000 mAh e um carregamento da tecnologia da Oppo SuperVOOC de incríveis 100 watts de potência. É muita potência, galera. É realmente algo insano. E para carregar essa bateria de 5.000 mAh, creio que não demore muito mais do que meia hora para carregar, tá? Talvez demore aí seus 20, 22 minutos para carregar a bateria por completo, o que é algo realmente surreal. Além disso, ele vai contar aí com um acabamento premium, tá? Então ele vai ter uma traseira aí de couro, como vocês podem ver, essa traseira aqui tudo, ó, é de couro. Ele vai ter essa costura também, ó, rodeando aqui o módulo de câmera e o meio do smartphone. E essa fita aqui também, ó, essa fita aqui de duas cores passando aqui por todo o meio do aparelho, que também dá um aspecto muito premium para ele, tá? E fora também, obviamente, esse módulo de câmera aqui que chama bastante atenção e vai dividir muitas opiniões. Tem pessoas que vão amar e tem pessoas que vão detestar. E agora vamos conhecer a novidade que a Google vai apresentar ao mundo, galera. É isso mesmo. No dia 10 de maio vai acontecer aí um evento da Google, que é a Google I/O, que é o evento da Google que a Google costuma fazer todo ano, tá? E ela vai lançar os seus novos smartphones, né? Então ela vai lançar aí o Google Pixel Fold. Vai ser a primeira vez que a Google vai fazer um smartphone dobrável para concorrer aí com o Galaxy Z Fold 4, Z Fold 5, enfim, com esses smartphones aí bem parrudos, né, e já renomados, conhecidos no mercado. E ele promete vir aí com especificações bem interessantes, né? Então vamos conferir aí algumas especificações que ele será capaz de entregar. Então, quanto ao Google Pixel Fold, espera-se que o processador dele será o Tensor G2, tá? Um processador proprietário da Google. Proprietário entre aspas, porque ele é fabricado em parceria com a Samsung, mas é o Google Tensor G2, que já é conhecido, né, por estar presente na linha Pixel 7, então o Pixel 7 e o Pixel 7 Pro, e é um processador ok, né? Não é o melhor processador do mercado, não é o processador que vem aí para competir com o Snapdragon 8 Gen 2 ou mesmo muito menos com o 8 Gen 3, porém é um processador que vai dar conta do recado sim, tá? A própria Google anunciou que o foco desses processadores Tensor não é exatamente o desempenho bruto, mas sim a inteligência artificial. Então ele tem um foco muito grande em IA, né? Então é um processador muito voltado para essa área de inteligência artificial, beleza? Quanto à tela externa dele, né, que é essa tela aqui que vocês podem ver nessa imagem, né, nessa render aqui, ele vai ter uma tela externa de 5,8 polegadas, então é relativamente compacto, né, um aparelho relativamente baixinho, tá? Ele vai ter aí 5,8 polegadas de tamanho, e a tela interna, ou seja, a tela de dentro ali do notebook, que está aqui no verso, né, disso aqui, vai ser 7,8 polegadas, tá? O que é uma capacidade muito boa também. 7,8 polegadas é uma tela extremamente generosa, quase 8 polegadas aí para você aproveitar, né? É aquela tendência que a gente está acostumado a ver já de meio que tablets dobráveis, né? A gente tem os celulares dobráveis, que são aqueles celulares com a pegada do Z Flip e tal, que são celulares quando você abre o aparelho e quando você fecha o aparelho parece até um estojinho de maquiagem, né? Ele fica bem fechadinho, bem compacto, né? Já esse aqui, quando ele está fechado, é como se fosse um smartphone tradicional. Mas quando você abre, ele vira um smartphone grandão, praticamente um tablet. Então seria meio que propostas diferentes, né? Um seria um celular dobrável e o outro, que é esse aqui, é uma proposta de ser um tablet dobrável, né? E está bem interessante também.
E quanto às capacidades de memória, a Google não vai te deixar na mão também, tá? Já que ele conta aí com 12 GB de RAM para poder ter um multitarefa aí sensacional e 256 GB de armazenamento interno. Nesse ponto aqui, eu acho que a Google vacilou. Eu acho que poderia ter aí pelo menos uma opção também, né, com 512 GB de armazenamento interno. Afinal de contas, não estamos falando de smartphone que vai ser lançado barato, né? A gente sabe, quem acompanha aí o mundo da tecnologia, sabe que os Pixel 7 e Pixel 7 Pro já são smartphones que a gente importa e que são extremamente caros. Então imagina um dobrável, né? Se o smartphone flagship da Google tradicional já é muito caro, imagina um smartphone dobrável. Então já poderia vir aí com uma opção de armazenamento maior, né? De repente 12 de RAM com 512 de armazenamento já seria uma opção um pouquinho mais interessante. Em relação às câmeras, ele vai vir aí com um sensor principal de 48 megapixels, tá? Que deve ser aí o mesmo que está presente em outros smartphones da linha, a gente já viu outros smartphones da linha Pixel com esse sensor de 48 megapixels. Ele vai vir com uma ultra-wide aí, aquela câmera para um efeito, para você pegar mais coisas, né, e tal, um ambiente mais aberto, de 10 megapixels e uma teleobjetiva, né, aquela lente telefoto de 10 megapixels também e que trará zoom ótico de até 5 vezes de zoom. E isso é muito interessante, tá? Isso é uma coisa que eu acho que a Realme deveria começar a fazer nos seus smartphones, colocar pelo menos nos aparelhos flagships, né, ou quase flagships, colocar uma câmera teleobjetiva ao invés de colocar uma câmera de macro de 2 megapixels, né? E já a câmera frontal, ele vai ter duas câmeras frontais, né? Ele vai ter essa câmera frontal aqui, que está aparecendo aqui na render, eu acho que não dá para aparecer muito aí para vocês porque tá escuro aí, né, pela tela do celular, mas aqui ele tem uma câmera frontal, um furinho aqui bem no centro, e essa câmera frontal aí externa, né, que no caso é essa aqui, né, ela vai contar também com 10 megapixels, né? Então, assim como a câmera ultra-wide e a teleobjetiva, ela também terá 10 megapixels. E a câmera frontal interna, que é a câmera que vai estar presente quando você abrir o aparelho, né? Quando tiver a tela cheia do aparelho, terá 8 megapixels, beleza? Então, basicamente, esse é o smartphone da Google, tá? O Google Pixel Fold, que será lançado pela Google. Eu acho que para ser um primeiro dobrável da empresa, está com especificações muito interessantes. Resta saber como é que vai ser aí os testes, né, em relação à durabilidade desse vinco, né, dessa dobradiça aqui, se vai ter uma durabilidade legal ou se vai ser muito frágil. A gente tem que ver isso. E como é a primeira vez que a empresa embarca nesse mundo dos dobráveis, isso me dá um certo medo, confesso, tá? E por último, mas não menos importante, nós vamos falar sobre outro smartphone que também será lançado no Google I/O em maio, tá? No dia 10 de maio, que é o Google Pixel 7a. Então esse smartphone aí que vai compor, né, o restante da família, quem faltava para compor a família Pixel 7, né? Então a gente já tem aí o Pixel 7 Pro e o Pixel 7 normal, e agora a gente tem aqui o Pixel 7a, que seria o smartphone baratinho da Google ali para concorrer com a linha FE da Samsung, por exemplo, né? Então, são smartphones assim voltados para o custo-benefício, para quem quer experimentar, ter aquele gostinho das câmeras, da qualidade das câmeras de uma linha Pixel, porém não quer pagar rios de dinheiro na versão normal ou na versão Pro, beleza? Então, também será anunciado baratinho na Google I/O no dia 10 de maio, tá? Que é o Google Pixel 7a. Assim como os outros smartphones da família, não poderia ser diferente, ele também vem equipado com o processador Google Tensor G2, tá? Que é um processador bom sim, não é equivalente ao Snapdragon 8 Gen 2 e muito menos virá para concorrer com o 8 Gen 3, mas como eu havia falado, é um processador competente sim, tá? Você vai conseguir rodar seus joguinhos da Play Store aí sem grandes dificuldades. A própria Google anunciou que é um processador mais voltado para inteligências artificiais do que desempenho bruto em si, beleza? E justamente por isso que ele não vem aí para competir diretamente com o 8 Gen 2, e sim para competir ali com um 870, um 888, por aí, né? Que ainda assim são smartphones, processadores muito potentes, tá? Em relação a RAM e armazenamento, esse aqui eu acho que é um ponto que esse aparelho peca, tá, galera? Isso aqui ele peca de verdade. Ele conta aí com 8 GB de RAM, até então ok, eu acho que está uma quantidade de RAM bem generosa, considerando ser a proposta, né, desse smartphone
mais baratinho da Google, né, para concorrer com a linha FE e tal, né? Porém, estará limitada a 128 GB de armazenamento interno, galera. Ele não terá versão com 256 de armazenamento interno. E isso é realmente de se frustrar, né? Eu espero que eu esteja errado. Vamos aguardar até o dia 10 de maio, né, para a gente ver se realmente não vai ter uma opção com 256, mas eu acho que por ser concorrente direto da linha FE da Samsung, tinha que ter sim 256 GB de armazenamento interno, tá? 8/256, tá? E ainda mais levando em consideração que ele não tem a possibilidade de expandir via cartão microSD. Então, se o armazenamento for pouco para você, de 128 GB, você não vai conseguir expandir via cartão. Você vai ter que pegar um Pixel 7 ou um Pixel 7 Pro, que esses sim vão ter versões com mais capacidade de armazenamento interno, beleza? Quando se trata das câmeras, tá? Não é, vamos dizer assim, não é surpresa para ninguém que a Google costuma acertar muito nas suas câmeras. Apesar de impressionar pela baixa quantidade de megapixels, mas eu já falei aqui no canal várias vezes e repito, megapixel não necessariamente quer dizer qualidade, tá? A Google consegue ter um software de câmera sensacional que consegue fazer um ajuste assim de HDR, balanço de branco, nitidez, a saturação das cores, uma imagem viva, sabe? Então a Samsung consegue equilibrar muito bem as fotos e vídeos feitas com os seus smartphones. E nesse ponto, sem sombra de dúvidas, a Google brilha com os seus pixels. Não é à toa que a Gcam, a popular Gcam, que é tão espalhada aí, né, tão utilizada em muitos smartphones de marcas chinesas, veio desse carinha aqui. É inspirada na câmera dos Google Pixel, tá? Então ele vem aí com uma câmera principal, tá, de 64 megapixels, que é o padrão de mercado que a gente já está acostumado a ver, mas devido ao software de câmera da Google ser muito competente, eu não duvido que esse smartphone fará um estrago, tá? E será um dos melhores intermediários premium aí em questão de qualidade de imagem. Além disso, ele vai contar com uma ultra-wide de 12 megapixels e a frontal dele tem esse número quebrado, né? 10.8 megapixels. É a frontal que a Google já está acostumada a utilizar em smartphones mais antigos da linha e que faz um bom trabalho, tá? Apesar de ser uma câmera já um sensor relativamente defasado, mas a Samsung consegue tirar leite de pedra a cada ano devido a seu pós-processamento mágico, tá? Então, em relação a isso, também é muito importante você ficar atento, porque o Pixel 7a deve ser o último smartphone baratinho da empresa a vir aí na linha Pixel A, tá? Então, a Google pretende cancelar a partir das próximas gerações, né? Então, a linha Pixel 8, a linha Pixel 9, a Google não deve mais anunciar Pixel 8a, Pixel 9a. Deve ser só Pixel 8 e 8 Pro, 9 e 9 Pro. Então, se você quer ter a experiência de ter um baratinho da Google, né, quer ter um smartphone flagship da Google sem precisar gastar rios de dinheiro, você tem aqui o Pixel 7a, né? Na verdade, o Pixel 7a não chega a ser um top de linha. Ele é um intermediário premium, porém com câmeras, vamos dizer assim, de topo de linha. Câmeras extremamente competentes, tá? Então é bom você ficar atento, porque das próximas gerações você vai ficar refém aí de linha normal ou linha Pro, beleza? E aí, qual desses smartphones que serão lançados em maio você mais curtiu? Deixe aqui nos comentários. Caso você esteja interessado em comprar algum deles, deixe aqui nos comentários também, que eu quero muito saber. E é isso, até o próximo vídeo!